O conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliando, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Os direitos políticos estão regulados no Brasil pela Constituição Federal em seu artigo 14, que estabelece como princípio de participação na vida política nacional o sufrágio universal. Nos tempos da norma constitucional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos e os maiores de 70 anos. Esses direitos e deveres estão ligados à leitura do mundo e da palavra escrita, ou seja, a participação plena dos direitos e deveres sociais depende muitas vezes do grau de instrução, ou seja, da capacidade de leitura e interpretação de um texto escrito, sem a qual ficam limitados o acesso ao conhecimento científico, a melhoria das condições materiais e o reconhecimento de direitos e deveres. Se o conhecimento da leitura está intimamente ligado à palavra escrita, como um deficiente visual faz a leitura do mundo? O acesso à leitura aos deficientes visuais pode se dar através de um sistema próprio de leitura, o Braille, onde a leitura é feita através do tato. Além da visão e do tato, o conhecimento pode também ser transmitido por meio da audição, do paladar e do olfato. Mas será que os direitos do cidadão do Brasil sempre foram os mesmos ao longo do tempo? Em muitos períodos da história brasileira, somente uma minoria privilegiada possuía direitos. Eles não eram reconhecidos nas leis e nos costumes para a maioria da população. Durante o Império, onde os monarcas se apoiavam na origem divina para se sustentarem no poder, a sociedade era altamente exclusiva. O imperador estava no topo da hierarquia política e social. Abaixo dele havia uma elite agrária preocupada em manter seus privilégios através da apropriação e manutenção do poder político, para garantirem o controle sobre a terra e os escravos. Durante esse período, a maioria da população era excluída da participação política e viviam às margens da sociedade. Os negros escravizados não eram considerados cidadãos, mas sim um objeto, uma mercadoria, castigados constantemente para seguir as ordens daqueles que se julgavam seus proprietários. A exclusão também atingia os libertos, mesmo aqueles considerados cidadãos, haja vista que somente uma minoria poderia ocupar os altos cargos do Império. A Constituição do Império de 1824 excluiu a maior parte da população brasileira na vida política, ao estabelecer o voto censitário, estando aptos a votarem apenas aqueles que tinham propriedades e dinheiro. As mulheres, os escravizados e indígenas, ainda que tivessem posses, não podiam votar nem ser votados. Apesar da Constituição de 1988 ter ampliado a participação política de diversos grupos, ainda há muito o que fazer. Deficientes, negros, homossexuais, mulheres e tantos outros grupos ainda estão distantes da condição ideal que a cidadania pode proporcionar. Se você gostou dessa videoaula, inscreva-se no canal e não esqueça de dar o seu joinha.